primeiro amor, das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quanto pode dizer amém? Amém. Ainda de pé, encurve sua cabeça e faça uma oração comigo. Pai Celestial, neste momento eu te agradeço, porque a tua palavra tem uma unção sobrenatural, Senhor. Prepara as mentes e os corações, Senhor, que eu não fale de mim mesmo, que eu não fale pela carne, que eu não fale pela minha sabedoria humana, mas que eu fale na direção do teu Espírito, na unção do teu Espírito. Ó Deus, me orienta nesta noite, Senhor, a transmitir uma mensagem com a necessidade dos corações, das mentes, das almas ávidas e dos espíritos famintos da tua palavra. Que tudo nesta noite seja para a tua honra, a tua glória, o teu poder, o teu louvor e adoração. Tu és digno, Senhor. O maior aqui és tu, o grande és tu, o poderoso és tu, a estrela é tua, quem brilha é o Senhor, e por isso te agradeço na confiança do teu Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Podem sentar. Prestava atenção. A igreja de Éfeso faz parte de uma das igrejas da Ásia Menor que o apóstolo São Paulo fundou. O apóstolo São Paulo foi o primeiro pastor da igreja de Éfeso. Depois, o apóstolo São Paulo, vendo o testemunho da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo, a avó Lóide e sua mãe Eunice, Deus mostrou na família de Eunice e de Lóide que havia um jovem chamado Timóteo, e Deus resolveu agora separar Timóteo para o ministério da palavra de Deus. E segundo a história da igreja, Paulo preparou Timóteo emocionalmente, com aconselhamento espiritual, pastoral, para Timóteo pastorear também a igreja de Éfeso. Mas a princípio a igreja de Éfeso não aceitou muito Timóteo como pastor por ser jovem. E o mais, até hoje existe uma discriminação, preconceito, por quando o ministério da igreja separa o moço, e principalmente se for solteiro, para ser diácono, presbítero, evangelista, pastor. Muitos não aceitam, porque acham que tem imaturidade. Mas na questão da obra de Deus, da visão de Deus, da ótica de Deus, do Espírito de Deus, aqui o que prevalece não é o tempo, a história, não é a psicologia humana, é o amadurecimento que Timóteo tinha, era a profundidade das escrituras sagradas, porque sua mãe Eunice e sua avó Lóide ensinou essa doutrina desde a sua meninice, ao ponto de ele ter um tão bom testemunho que Paulo resolveu agora consagrá-lo ao pastor e colocar Timóteo. E desde a época da igreja primitiva, quando foi a consagração de 7 diáconos no capítulo 6 de Atos, Deus disse aos apóstolos: separai-vos a mim 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio da graça de Deus, para a obra que eu tenho chamado de serviço ao Senhor, de diácono. E entre eles, não quero mencionar Estevão, mas entre eles estava um diácono chamado Nicolau,
Nicolau começou bem a fé, um diácono cheio do Espírito Santo, mas no meio da sua caminhada, Nicolau começou a entrar por caminhos tortuosos, por caminhos de achar que podia, que fazia, que era e que tinha. E Nicolau agora formou um grupo dentro da igreja primitiva para ser seus seguidores. E esse grupo ficou intitulado, nomeado como os Nicolaitas. E essa semente maligna de desobediência desses diáconos e se levantar contra aqueles apóstolos que o consagraram para a obra não é muito diferente de hoje em dia. A pessoa chega na igreja, Deus mostra a pessoa o ministério chama ele passa de auxiliar local para oficial a diácono, depois a presbítero, depois a evangelista e depois quer se levantar contra o ministério da igreja, porque ele vê na sua razão humana que o pastor tomou uma decisão que não lhe agradou. Mas o pastor que é levantado para pastorear a igreja não está aqui para fazer vontade de ninguém, não está para fazer vontade de esposa, não está para fazer vontade de família, não está para fazer a sua vontade, não está para fazer a minha vontade. O pastor foi levantado aqui para fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Que ele tem um compromisso de pastorear o rebanho. E a Bíblia é enfática aqui, quando Jesus Cristo em visão do corpo glorificado aparece no arrebatamento de espírito de João e diz assim: João, olha João, escreve aí a carta a Éfeso. Eu tenho muitos elogios com essa igreja, João. Ela reprovou as obras dos Nicolaitas, descendentes da doutrina herética de Nicolau, que eles pregavam e ensinavam que podia servir a mesa de Deus e a mesa dos deuses pagãos da idolatria, comendo comida sacrificada aos ídolos. Olha, Éfeso, eu conheço as tuas obras. E a Bíblia Sagrada é enfática quando diz que conhece as obras do ser humano, é porque ele conhece mesmo. Ele é onipotente porque a ele pertence todo o poder. Ele é onisciente porque conhece o homem por fora e por dentro, e sem que haja uma palavra em nossa língua, ele já sabe o profundo do nosso coração e as nossas intenções. Ele é onipresente porque está em todos os lugares. Então ele está aqui, e quando você está no seu quarto, no seu banheiro, no seu trabalho, ele também está lá olhando para você e sabe quais são suas palavras, sabe quais são suas atitudes. Não adianta mentir, não adianta enganar, porque Deus vê tudo. Jesus está presente neste lugar. A Bíblia Sagrada fala também que com esse elogio de Jesus Cristo, aquele que conserva na mão direita os 7 estrelas, você já parou para observar o número 7 aqui? 7 estrelas, 7 candelabros, uma tipologia, uma figura bíblica das 7 igrejas da Ásia, que foi levantado pelo apóstolo São Paulo. O apóstolo Paulo, talvez ele era reprovado com a sua presença porque ele era de pequena estatura, não tinha uma boa aparência, não era formoso o apóstolo Paulo, mas era um homem cheio do Espírito Santo, tanto que fundou várias igrejas na Ásia Menor. E quando a expressão aqui diz ao anjo da igreja em Éfeso, não está dizendo que o pastor é um anjo celestial, não. Está dizendo que o pastor, considera o pastor como um anjo, como uma pessoa que recebeu uma responsabilidade divina com as ovelhas, e que a igreja deve dar o seu devido respeito àquela pessoa que Deus levantou para a sua obra. E eu não sei hoje em dia,
tanta briga para ser pastor, tanta briga para ter cargo na igreja, e quando se separa na igreja, a pessoa começa a entrar por caminhos difíceis, caminhos diferentes, e não cumprir aquilo que Deus chamou. Que Deus chamou, irmão, eu e você, para fazer a vontade dele. Aleluia, glória a Deus. Não é? A gente tem que separar esse negócio de amizade. Eu sou amigo de Leandro, mas eu tenho que ter a consciência que ele é presbítero com ação pastoral aqui. Quer ver uma coisa? O último culto, eu estava ali, eu ia cultuar a noite todinha ali. Se a missionária, a diaconisa Rafaela não fosse me chamar para o intermédio presbítero, eu ia ficar ali adorando a Deus. Por quê? Porque não faço parte dessa igreja. Enquanto pastor aqui, com ação pastoral, que Deus levantou, não me chamasse para o púlpito, eu não viria direto. Sabe o que significa isso? Respeito, prudência, cautela, de que esta obra não é a obra de homem, esta obra é a obra de Deus. Você pode me dizer: mas os homens erraram. Mas os homens erraram em escolher fulano ou Beltrano para ser diácono, para ser isso, para ser aquilo. Então foi arrumadinho de Deus também escolher Davi, que Davi adulterou e assassinou. E aí? Foi também arrumadinho de Deus escolher Moisés, que Moisés queria libertar o povo de Deus no início, com o braço da sua mão matando um egípcio. E os dois hebreus falou para Moisés: quem constituiu você juiz sobre nós para matar um egípcio? Ainda ficou no lugar do egípcio que morreu, porque Deus não queria libertar Israel pela força do braço da violência de Moisés. Então é arrumadinho? Jesus Cristo escolheu 12 discípulos. Entre eles estava Judas Iscariote. Judas Iscariote participou da escolha dos 70. Judas Iscariote participou da Santa Ceia. Judas Iscariote expulsou demônios. Judas Iscariote curou enfermos. Judas Iscariote evangelizou. Judas Iscariote, através do sopro que Jesus disse, Jesus soprou o Espírito Santo, enviou ele para a comissão de 70, 2 em 2, fizeram maravilhas. Mas Judas Iscariote, no seu coração, escolheu o caminho da traição. Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. Está a morte e a vida, o que é que você escolhe? Está a bênção ou maldição, o que é que você escolhe? Está a desobediência ou obediência, o que você escolhe? Está a luz e as trevas, o que você escolhe? Quem decide é você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A salvação não. A salvação quem decidiu foi Cristo do Calvário. E tanto o Armínio como o Calvino, ele diz numa só vez: ninguém pode salvar-se a si mesmo. Mas é preciso que a pessoa tome atitude. E Jesus Cristo disse aqui o seguinte: conheça as tuas obras. Olha, aos elogios, tua força de vontade, tua perseverança. Agora faça uma auto-reflexão. Você está perseverando? Você está se esforçando na obra? Você tem que ter visão de Deus. Você tem que ter discernimento e sabe identificar quem é mau apóstolo, quem é mau obreiro, quem é de Deus, quem não é de Deus. Mas agora Jesus Cristo fala para a igreja de Éfeso: eu tenho alguma coisa contra ti, igreja, que abandonaste o primeiro amor. Quem abandona o primeiro amor é a própria pessoa. As pessoas hoje em dia abandonam a igreja, abandonam o jejum, abandonam o ensino da palavra, abandonam a obediência, abandonam as coisas santas de Deus, e depois quer colocar a culpa nas igrejas, nos ministérios, nos pastores. Não, cada um assuma a sua responsabilidade. Eu não vou fazer a obra porque ele não vai com minha cara. Eu não vou fazer a obra porque fulano não gosta de mim. Eu não vou fazer a obra porque ninguém me vê. Eu não vou fazer a obra porque estou com enxaqueca. Eu não vou fazer a obra por causa disso, cheio de desculpa.
Sabe o que é isso? Você perdeu o primeiro amor. A palavra amor, o conteúdo dela tem um significado profundo que é definido como fazer sem esperar retribuição. Não é barganha não. Eu só vou ser fiel a Jesus se Jesus me escolher para ser uma autoridade na igreja. Eu só vou ser fiel a Jesus, jejuar, estudar a palavra, fazer a obra, se me escolher para ser alguma coisa. Eu só vou dar dízimo e oferta se alguém fizer alguma coisa por mim. Isso é barganha. Isso é querer negociar a fé com Deus, e Deus não aceita isso. Gálatas 5:22 diz o quê? O fruto do amor é o quê? Alegria, bondade, paz, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Paciência prolongada. Temperança, sabe o que é temperança? Domínio próprio, autocontrole, equilíbrio nas palavras. Subir no púlpito aqui para falar o que quer, o que pensa, o que acha. Aqui não é para falar o que pensa, o que acha, o que quer, não. Aqui é para falar o que o Espírito de Deus quer, para edificar a igreja, para exortar a igreja, para consolar a igreja, para levantar a igreja, para botar a igreja para frente, para unir a igreja, não para dividir a igreja, para somar e não para espalhar. Jesus Cristo disse: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Glória a Deus. Você perdeu o primeiro amor, meu filho. Mas Deus respeita o livramento da pessoa. Eu não quero, Deus respeita. Mas também não influencia os outros a não querer seguir seu caminho, não. Não dê uma de Nicolau, não, que Jesus está olhando para você, viu? O diácono Nicolau formou um grupo dos nicolaítas para perturbar o bem-estar espiritual dentro da igreja. E Jesus está falando com misericórdia, porque te ama, sabe que tu é instrumento de Deus, que Deus te levantou para uma obra, mas você está saindo da posição que Deus te chamou. Você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o amor pelos amigos. Você perdeu o amor pelo seu líder. Você perdeu o amor por sua família. Porque se você amasse a sua família, você batia no peito, tomava posição de responsabilidade como homem de Deus, diz: a minha esposa, a minha família depende de mim. Deus me levantou como coluna de oração. Eu não estou orando mais, eu não estou jejuando mais, eu não estou mais chorando pela minha família. Que tudo se arrebenta agora. Que é isso, rapaz? Deus te levantou no meio da tua família como coluna para você orar e chorar por ela. Aleluia. Glória a Deus. Muita falta de amor. O ano passado teve um momento na minha vida que eu disse: Deus, eu vou chutar o balde, Deus, eu vou abandonar tudo, Deus. E quando de madrugada no serviço apareceu o prato de Satanás, eu rejeitei sem força, mas Deus me deu livramento, porque tem essa igreja aqui orando por mim. E quando eu estou lá de madrugada, essa igreja ora por mim, Deus dá livramento lá. Aleluia. Cheguei de manhã pensando em deixar tudo, deixar Jesus, deixar tudo, abrir a porta. Deus disse: a primeira coisa, você vai no quarto da sua esposa, no seu quarto. Cheguei lá, vi minha esposa e minha filha dormindo junto. Aí Jesus disse: olhe para elas. O que vai ser delas se você chutar o balde? O que vai ser da fé delas se você chutar o balde e abandonar tudo? Não abandone! E Deus plantou no quadro: não abandone, meu evangelista, que eu lhe ungi e separei. Não abandone a obra, porque a sua esposa, sua filha vai sofrer. E de repente eu fui para a cozinha chorando e comecei a falar línguas estranhas dos anjos, arcanjos, querubins, serafim. Deus me encheu de força e eu estou pregando esta noite aqui. Eu te conheço pelo teu nome.
Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu lhe conheço. Você não só tem defeito não. Você não só tem pecado não. Jesus próprio aqui está falando para a igreja de Éfeso, está falando para você. Eu conheço tuas virtudes também, rapaz. Eu conheço tuas virtudes também. Eu quero trabalhar nessas virtudes. Mas tu estás saindo do lugar por coisas insignificantes. Guerras, queixumes. É como o pastor Eliseu Gomes pregou essa semana. Diz que eu sou duro na palavra, né? É porque você não escutou o pastor Eliseu Gomes. Sou duro nada, sou até flexível. Mas Deus deu o pastor Eliseu Gomes essa semana. Ele disse: é melhor uma palavra dura com amor para livrar uma alma do inferno. E que aquele teu amigo está batendo teu ombro, tu muitas vezes está indo para o caminho torto do outro, está batendo. É assim mesmo, rapaz, Jesus perdoa. Tu vai entrar de todo jeito no céu. Não vá nessa conversa de Satanás não. Que no céu só vai entrar lavado, remido pelo sangue de Jesus, com o altar purificado, limpo, porque Deus te ama, rapaz. Eu sinto que o Espírito Santo, pela palavra essa noite, está abraçando a alma de alguém ou de algumas pessoas, dizendo: eu sei o teu valor. Arranca, deixa o Espírito Santo essa noite arrancar isso do teu coração, essa indiferença. Tirar do teu coração essa raiva, essa revolta, porque alguém não quer te ajudar. O Senhor Jesus Cristo está falando essa noite, está dizendo: eu te ajudo, eu te dou força, eu te sustento. Tu queres mais o quê? Glória a Deus. Meu Deus do céu, tenho porém contra ti. Lembra-te, pois. Tem crente que parece que tem amnésia, ou se faz desentendido, ou como diz o provérbio popular, dá uma de João sem braço. Não me lembro não de onde eu caí não. Não me lembro não. Mas eu lembro, sabe, teve um infeliz na internet, que se lembrou. Bom, faleceu nosso digníssimo pastor Jimmy Swag, que está no céu. Se lembrou do pecado de Jimmy Swag há 30 anos atrás. Mas um infeliz desse não se lembra de ir para a igreja e fazer nada para a obra de Deus. É um infeliz, fariseu, hipócrita, bate palma quando os outros caem. Mas eu louvo a Deus, não sou dessa igreja, mas Deus já me mostrou essa igreja para mim. Deus já me mostrou essa igreja para mim, que é a igreja que acolhe, que abraça, que suporta teus queixumes, se aceita você do jeito que você é. Não está preocupado com o teu dinheiro não, está preocupado com a tua alma, com o teu espírito. Está sentindo a tua falta. Ela camácia, chorando fácil. Aleluia, Jesus, glória. Está sentindo o teu calor humano no meio da igreja. Deus te levantou para unir, não foi para dividir não. Os nicolaítas deram trabalho, irmão. Na igreja de Éfeso, volta, Jesus está dizendo arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de pensamento, de atitude, mudança de desejo de coração. A partir de hoje, mude esse seu pensamento, mude o desejo do seu coração, e não dê ouvido a pessoas que criticam demais o ministério da igreja. Quem é que corrige o ministério da igreja? Deus. Conheço um que lá pro lado de não sei de onde, que eu não posso dizer o nome, que não é, maltratou a igreja. No fim da vida ficou de hospital em hospital, de hospital em hospital, de hospital em hospital. A igreja orando: Jesus tenha misericórdia. Deus bradou, usou um vaso e disse assim: por que vocês, ó ministros e igreja minha, estão pedindo misericórdia pelo homem? Ele é meu, ele vai entrar no paraíso, mas tem que gemer, tem
que se purificar, não vai entrar aqui de todo jeito não. O homem ficou a pele e osso de hospital a hospital, mas só entrou lá quebrantado. O homem começou a chamar pessoas para o leito dele, e todo mundo que ia visitar ele: me perdoe pelo que eu fiz, aquela palavra que eu te machuquei, me perdoe por aquela palavra que eu te feri, meu querido, quem toma conta do ministério da igreja é Deus, não é você não. Eu e você somos pecador falho. Quem somos nós para corrigir o ministério da igreja? Paulo, nessa mesma igreja de Éfeso, disse assim, repita comigo esse versículo que Paulo chegou na igreja de Éfeso e disse: porque eu creio que esse Nicolau já estava dando problema ao ministério de Paulo. Quando Paulo era o primeiro pastor, veio o Timóteo, depois o terceiro pastor foi João, o apóstolo Amor. Repita comigo, Efésios 4:11. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, para pastores, para evangelistas, para doutores, para mestres, para profetas. Versículo 2. Repita comigo, visando o aperfeiçoamento e a unidade da igreja. Agora bata a palma para Jesus, não é para mim não. Essa noite é Bíblia. Vou ter um carro, moto, dinheiro para lhe dar não. É Bíblia. Visando o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é estado de mudança. Você está em estado de mudança. O presbítero com ação pastoral está ganhando experiência pastoral. Ele está em estado de mudança. Visando também o quê? A unidade da igreja. Aí aparece o Nicolau. Aparece o Nicolau, querem dividir a igreja. Aí fica difícil. Aí tu quer o quê? Quer que o pastor da igreja fique com um sorriso pro teu lado, para o meu lado? Se eu chego aqui e começo a pregar que essa igreja é assim, é assado, fazer críticas direto, só dar cajado, quer que o presbítero Leandro vai dizer: eu vou chamar mais esse cara não, pô. Estou chamando esse cara para pregar ou condenar a igreja que eu pastoreio? Para ferir os irmãos, para machucar os irmãos? Não. Correção é uma coisa, desabafo no púlpito é outra. Quantos podem dar uma glória por isso? Que é santo, meu filho. Está aparecendo aí na internet. Não quero julgar a vida pessoal de ninguém, quem sabe é Deus. Mas de vez em quando vocês veem o ministro caindo no púlpito, morrendo, e todo mundo diz que foi para a glória. Será mesmo que foi para a glória? Será que ele morreu no púlpito porque ele estava certinho mesmo? Fica essa interrogação, não compete a mim julgar, mas fica a reflexão para nós. Para se subir no púlpito tem que se limpar primeiro, no jejum, na oração, nas lágrimas. Senhor, eu vou subir o púlpito daquela igreja. Aquela igreja não é uma qualquer não. Aquela igreja foi levantada por ti, ó Deus. Esta obra é a obra do Espírito Santo. E Deus agora manda João escrever a carta a Efésios, aos Éfesos, e dizer assim: eu tenho um elogio para vocês. Vocês reprovaram a obra de Nicolau, dos Nicolaitas, que inclusive estava pregando e ensinando também essa teoria: eu obedeço a Deus, mas não obedeço ao pastor. Que conversa mole é essa? Você conversa mole, meu filho, para depois dormir. Vai enganar outro. Eu obedeço a Deus, meu pastor não. Quem obedece a Deus, obedece ao pastor. Quem obedece a Deus, obedece ao pai e à mãe. Quem obedece a Deus é obediente na escola, às professoras, aos professores. Quem obedece a Deus é obediente ao patrão no trabalho. Não dá trabalho ao patrão no trabalho. Não dá trabalho ao patrão. Obedece por quê? Porque recebe um dinheirinho, um salário por mês. Mas na casa de Deus quer fazer o que quer, vai fazer o que quer não. Porque Jesus está te olhando. Jesus sabe como trabalhar no vaso.
Desce, Jeremias, a casa do oleiro. Eu vou te mostrar, Jeremias, o que é que eu vou fazer com a casa de Israel. A casa de Israel está em pecado, está em desobediência. Vou quebrar o vaso, vou pisar o barro, vou amassar e vou fazer um vaso novo para a glória do Senhor, Deus dos exércitos. Adore a Deus, levanta a sua mão e adore a Deus. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude, me dê força. Oh Jesus, purifica minha mente, purifica meus olhos, meus lábios, meu coração. Senhor, tem misericórdia da igreja desses últimos dias. Rabacaturi me cala xederevácia. Aleluia. Aí Jesus diz assim: olha, aquele, vê só, estou concluindo. Fugiu aqui. Veja só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Vê que privilégio. Que se encontra no paraíso de Deus. Olha que Deus pensa, Jesus tem para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus fala à igreja. Mas sabe o que é que os nicolaítas diziam, presbítero? Isso não é de Deus não. Meu irmão, isso não é de Deus não. Esse negócio está dando cajado em mim, correção em mim, exortação em mim, isso é carne. Tudo para ele é carne. O Nicolau é problema. Foi problema no ministério de Paulo. E os nicolaítas descendentes dele. Foi problema no ministério de Timóteo. E estava dando problema à igreja primitiva que João pastoreava. Não, essa mensagem não é para mim. Ah, pois é para mim. Quanto mais Deus me corrige, mais eu ajusto meus pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto mais os cajados batem no meu ombro, mais o óleo do Espírito vem e sara as minhas e as tuas feridas. Por causa de quê? Porque o Espírito de Deus está falando com a igreja desses últimos dias. Conserta o altar, endireita a vida, entra na santificação da palavra, porque eu quero fazer grandes coisas na tua vida. Tivemos uma campanha aqui sobre Gideão. E essa igreja aqui de Éfeso tinha virtudes mais do que defeitos. Mas um defeito que não se pode ter, ele é pior do que pecado de feitiçaria. Ele é pior do que o pecado de prostituição e adultério. Creio eu que não tem ninguém aqui em pecado. Se tiver, isso é com Deus. Isso não é comigo, nem me interessa o pecado de ninguém. Rebelião contra as autoridades eclesiásticas nesses últimos dias. Isso aí está espalhado nas igrejas. O diabo levanta, o Nicolau levanta nicolaítas para fazer grupinho e derrubar um determinado pastor. Eu nunca fiz isso na minha vida. Fiz parte das duas maiores convenções aqui de Recife e de Abreu Lima. Mas quando eu me desliguei, eu disse: pastor, obrigado por tudo, Deus abençoe e pronto. Não arrastei seguidores, não criei grupinhos para se levantar contra o pastor, também não abandonei. Eu dei o recado: não faço mais parte daqui, pronto. E nem não fico falando no Facebook, no Instagram, na rede social, falando mal do ministério A, B, C, nem falando mal de ministro, porque ministro é uma autoridade de Deus. Eu já repeti e prego de novo: Deus sabe como corrigi-los. Isso não compete a mim. O que compete a mim como evangelista é evangelizar, é dar a palavra temperada com sal para alimentar o espírito e a alma das ovelhas. Glória a Deus. Lembra depois de onde caíste, volta ao teu primeiro amor. A pessoa, quando faz a coisa, a obra por amor, irmão, tudo dá certo. Você já não tem? Vem as dificuldades, vem, mas vai dar certo. No final tudo dá certo. É comissão, é grupo de crianças, é jovens.
passa aquele período, né, até chegar o aniversário, é luta, é tentação, em cima da mocidade, é isso, aquilo outro, mas no final Deus dá vitória. E no aniversário da comissão, dos jovens, das crianças, tudo sai perfeito para a glória de Deus. E o nome de Jesus é glorificado e Deus acrescenta. Meu amado, a gente tem que somar. A matemática de Deus é somar e multiplicar. Mas a matemática do Satanás é essa: dividir e diminuir. Dividir e diminuir só na matéria matemática. Aqui no reino de Deus só tem adição e multiplicação. Lembra depois, onde foi que tu perdesse o amor pelos teus irmãos na igreja? Onde foi que tu perdesse o teu amor pelo teu líder? Por que isso? Para que isso? Quem vai ganhar com divisão? Satanás fica batendo palma, o diabo fica se gloriando. Quem perde é o reino de Deus com divisão. E quando eu sei que o púlpito não é de Deus, quando eu sei que um pastor não é de Deus, nem lá eu chego para pregar. Por quê? Porque Deus tem levantado as igrejas dele, na qual essa faz parte. E louva a Deus por isso, mas o diabo também tem levantado muitas falsas igrejas por aí. Igrejas corrompidas com dinheiro. Ah, mas aquela igreja cheia de gente. Deus não quer saber a igreja cheia de gente. Deus quer saber a igreja que seja cheia de Deus, ainda que seja um punhado de trigo, mas tudo é para a glória de Deus. Aí o povo se engana, sabe? Com televisão, com status, carro Honda Civic, paletó, botão de ouro, salário lá para cima. E muitos que vão para lá obedecem direitinho, é massacrado, vive a alienação. Chega aqui nessa igreja que Deus levantou, que é a igreja de refúgio, de amparo, de amor. Aí quer fazer o que quer? Faz não, meu filho. Respeite a igreja pequena como você respeita a igreja grande. Porque muitas vezes a aparência engana. Deus está na vida da igreja pequena e muitas vezes não está na igreja da vida grande, porque lá esticar o espírito não proíbe até profecias dos espirituais de operar, mas aqui não. Aqui pode dar lugar a Deus. Aqui Deus usa, aqui Deus cura, aqui Deus salva, aqui os irmãos falam ninguém se estranha. Aqui é pentecostal. Quem não gostar de fogo, vá para o Polo Norte pastorear pinguim. Aqui não. Diga comigo, igreja, aqui não. Aqui não. Diga assim: eu não quero crente pinguim neste lugar. Vá para o Polo Norte. Diga: vá para o Polo Norte. É muito bom dar, né? Tem pessoas, eu não me preocupo com isso não. Quando a plateia está atenta ouvindo a mensagem, isso para mim é o mais importante. Porque tem gente que só dá glória quando a mensagem lhe favorece. Eu não estou aqui para favorecer você, nem o presbítero. Eu estou aqui para favorecer a Deus. Desperta! Volta ao primeiro amor. Lembra-se dos bons tempos em que teu relacionamento interpessoal com todos era bom. Todo mundo se entendia, todo mundo se compreendia, todo mundo se ajudava. Ó insensato Gálatas, disse Paulo, quem vos ensinou? Vocês perderam o primeiro amor e a espiritualidade. Vocês corriam bem, mas agora acabaram na carne. Paulo disse a Gálatas. Os galatanienses começaram bem a vida espiritual, novo convertido e tudo. Depois esfriaram na metade da caminhada, começaram a dar lugar à carne e fazer o que queria, como os nicolaítas. E Paulo te disse: quem te ensinou a entrar na carne? Na axiologia, eu acho que a obra tem que ser assim.
Eu acho que a obra que devia liderar era fulano, era Beltrano. Você não deve achar nada. Ou você tem certeza, ou fica calado, para não se complicar com Deus. Se lembra de Ananias e Safira? Estou terminando, irmão. É porque Jesus vai mandando um óleo lá de cima, eu tenho que soltar. Se eu levar tudo para casa, eu posso ir parar no soro. Ananias e Safira. Muitos teólogos erram nessa interpretação, dizem que Ananias e Safira foi ferido porque não deu dízimos e oferta, não contribuiu financeiramente, tinha uma fazenda grande, morreu. Deus matou Ananias, depois matou seu filho. Não foi por nada disso. Vocês sabem por que Deus matou Ananias e Safira? Por cada mentira. Cada mentira. Jesus disse em Hebreus 13:8: eu sou o mesmo de ontem, na época de Ananias e Safira, sou o mesmo de hoje e para sempre. Tem muita gente aí, irmão, ferido, que vive uma vida de mentira, propagando mentira. A língua só serve para mentir. Jesus está me castigando porque eu não estou contribuindo financeiramente. Não, Jesus está lhe castigando é porque você não está mentindo. Fale a verdade. Assuma a sua responsabilidade, que Deus vai te honrar. Mas estamos debaixo da graça. Ananias e Safira também estava debaixo da graça, mas estava na época do ministério apostólico, em que o Espírito Santo, a efusão era tremenda. O povo hoje se relaxou mais, é preguiçoso até para orar. Eu oro no meu quarto. Tu não ora aqui, meu amado? Minha bênção. Tu não ora aqui? Ninguém vê tu passar nem 5 minutos de joelho aqui, tu vai orar no quarto. Eu oro mais na igreja. De madrugada, quando minha filha está dormindo, eu dou escapulidinha para orar. Ou lá no emprego, de madrugada, eu sentado eu oro. Mas em casa não dá muito para orar não, que a esposa chama do lado, a filha chama do lado. Eu tenho um gato abençoado que vive me aperreando lá. Como é que eu vou orar? Eu vou orar de madrugada, o gato fica em cima de mim. Só a graça é uma prova. Eu digo, faltou ração, botei ração, água, só para descontrair um pouco, irmão. Às vezes dá vontade de dar uma lapada no gato. Jesus, que prova, esse gato foi chamado à tua vez, Jesus, botar aqui na minha casa. Já doei 3, ficou o meu xodó. Mas eu, sabe uma coisa, eu vou orar. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Não estuda ele ficar quieto, o gato. Irmãos. Eu oro em casa, ora não, meu irmão. Você, em casa, você não ora como se... Chegue cedo nos cultos. Chegue cedo nos cultos, dobre o joelho, volte a orar, procure ciclo de oração, chegue cedo em ciclo de oração. Um pastor aqui perto me indagou, irmão, porque toda vez que o senhor está escalado, o senhor é o primeiro que chega. Ele perguntou a mim: é a oportunidade para pregar? É para que ninguém tome a tua oportunidade para pregar? Eu disse: não, meu pastor, não é preocupado que ninguém chegue primeiro do que eu, então minha oportunidade para pregar não. Meu pastor, meu amado, eu chego para orar, dobro os joelhos. Às vezes chego 10 para 7, 7 horas, eu dobro e oro um pouco, e falo com Deus, e Deus fala comigo. Senhor, quando eu entrar naquela porta, deixa os problemas de casa, com o vizinho, tudo de lado. A igreja precisa ouvir uma boa mensagem, uma mensagem de acordo com a palavra. Amém, irmãos? Amém. Que Deus os abençoe. Nesta noite, tem alguém não evangélico aqui? Levante a mão, alguém não evangélico. Tem? Meu amado, está fazendo o quê? Nesse mundo aí, nessa sociedade aí. Estamos no fim do mundo, Jesus está voltando. Eu te pergunto, aceite Jesus hoje para morar no céu? Venha para Cristo, em nome de Jesus. Se levante, ande e venha para Cristo. Jesus tem um plano na sua vida, tem um projeto na sua vida, dentro da igreja, não é fora da igreja. A igreja foi construída por Deus, a igreja não é instituição humana não. Jesus disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Foi Jesus que instituiu a igreja.
E o próprio Jesus Cristo, pela palavra aqui, está lhe chamando. Venha para Cristo. Venha. Se levante, ande aqui. Crie coragem. A salvação é pessoal, individual. Ah, mas minha família, minha esposa, meus filhos. Não. A salvação é pessoal. Depois Jesus trabalha na vida dele e eles vêm. Venha para Cristo. Em nome de Jesus, venha. Não deixe passar essa oportunidade. Que esse mundo está violento. E a pessoa, eu tenho visto essa semana muitos jovens, adolescentes morrendo nas drogas, de tiro e morrendo de bala perdida. E tenho certeza que para a glória de Deus não foi. Mas Jesus está falando com a tua vida hoje. Hoje pode ser a tua oportunidade. Você sabe se é ou não? Eu também não sei se é a sua última oportunidade. Mas quem sabe não seja. Se tu aceitar hoje, tu vai ter longos dias de vida. Mas se tu não aceitar, quem garante que tu vai ter longos dias de vida ou não? Por isso que Jesus falou aqui na palavra da igreja de Éfeso. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Onde está a primeira pessoa? Venha para Cristo, você. Hoje não, tá certo. Tem alguém mais, alguma pessoa não crente fora ele? Tem alguma pessoa mais não crente evangélica? Se não tem, Deus abençoe. Quero agradecer ao presbítero Leandro, a missionária Rafaela, a diaconisa Fátima, a irmã Gisele, a Alexa, a todos aqui que têm me recebido com muito carinho. Continuem orando por mim, pela minha esposa, por minha filha. Não é fácil fazer a obra. Quem disse que é fácil? Mas Jesus capacita. E pense, reflita, meu irmão, como você está na obra do Senhor. E volte a ser aquela pessoa de antes, fervorosa, amorosa, alegre na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Permita-me. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Sei que essa palavra é verdadeira. Por isso espera A vida inteira. não vos conformeis com essa era. Por isso espera em Deus espera. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por esta palavra, pela vida do servo do Senhor, evangelista Marina, juntamente com a primeira dama, está ali, a sua filha. Eu já botei o nome dela de Marília Massal. É o instrumento de Deus. Que Deus abençoe essa jovem, né, que Deus preserve ela sempre na presença dele. Eu quero louvar a Deus por esta noite, louvar a Deus pela vida dos irmãos. Alguns não puderam estar aqui por motivo de enfermidade, mas vamos continuar orando em prol de todos os nossos irmãos em nome de Jesus. Quero lembrar para os irmãos que amanhã, segunda-feira, hoje, essa semana, nós estamos com uma semana bem preenchida, né, irmãos? Com muito desafio, e a gente precisa e conta muito com a ajuda de toda a igreja, não é? No objetivo que nós temos. Segunda-feira, amanhã à noite, tem ensaio da comissão. A partir das 7 horas, as irmãs estejam aqui. Nós temos programação no sábado para as irmãs e elas precisam se preparar para isso. Então, amanhã, segunda-feira, ensaio para toda a comissão. Por gentileza, avise as demais que não puderam estar aqui, para que todas possam estar em nome de Jesus. Na terça-feira, irmãos, nós não teremos consagração. Amém? Na terça-feira, os irmãos estão liberados, mas eu gostaria de convocar toda a igreja para na quarta-feira, irmãos, estar conosco. Nós estaremos recebendo o servo do Senhor, pastor Anderson. Ele vai estar ministrando um estudo bíblico para nossas vidas, e eu tenho certeza que será de muita valia. Será um tempo precioso que o Senhor tem preparado para todos nós. Então, toda a igreja, criança, jovem, varão, comissão, obreiro, todo mundo aqui. Quarta-feira, ninguém bote desculpa. Quarta-feira, eu aguardo toda a igreja aqui, firme e forte, para nós continuarmos sendo ministrados e aprendendo aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, em nome de Jesus.
Na sexta-feira, nós temos círculo de oração. A partir das 7 horas da noite, nós convocamos toda a igreja para estar conosco. Tem alguns irmãos que têm estado ausentes, mas nesta noite receba a palavra, se anime e venha buscar a presença do Senhor. Então, sexta-feira nós estaremos aqui na presença do Senhor com o nosso círculo de oração, ajudando a nossa dirigente, irmã Fátima, esteve enferma por esses dias, mas para a glória de Deus está aí firme e forte, dando glória a Jesus e cheia do Espírito Santo, né? Que Deus continue abençoando. Então, sexta-feira nós estaremos aqui e no sábado, irmãos, nós teremos 2 programações. Então, fique atento aí. Aliás, nós teremos 3 programações no sábado. Eita Jesus, nós teremos a consagração, que seria na terça, a gente vai transferir para o sábado, que é para a comissão em prol do culto à noite. Nós teremos consagração das 7 às 9 da manhã. Após a consagração, das 10 ao meio-dia, nós teremos a segunda aula do discipulado. Nós tínhamos combinado de 9, mas 9 horas é exatamente a hora que termina a consagração, né? A gente leva mais um tempo, então a gente vai colocar às 10. Então, das 7 às 9, consagração da comissão e para toda a igreja. Das 10 ao meio-dia, a segunda aula do discipulado. Hoje nós tivemos a primeira aula, né? Foi uma bênção. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão matriculados, né? E você que tem um desejo de aprender mais, já é batizado nas águas e quiser participar das aulas, está aberta a oportunidade em nome de Jesus, amém? Então, sábado nós teremos essa aula e à noite, a partir das 6h30, nós teremos o nosso encontro de comissões, não é? Encontro de comissões, você é o nosso convidado para estar conosco. Então, se prepare aí, porque final de semana tem programação de sobra para a gente receber da parte de papai, amém? E no domingo, se o Senhor não voltar para buscar a sua igreja, nós estaremos aqui com o culto da família para a glória de Deus. Então marca aí na tua agenda, te programa, porque tem oportunidade demais para a gente estar na presença do Senhor e receber muito da parte de Deus, amém? Quero mais uma vez, pedir a ajuda da igreja. Os irmãos sabem que no dia 24 desse mês nós vamos ter a nossa EBF, a nossa escola bíblica de férias, e papai, mamãe e vovó agradecem, não é, Fernanda? Que vão se livrar das crianças por um período muito bom, né? A gente já está montando a equipe de apoio, os irmãos serão acionados para estar dando suporte. A gente precisa da ajuda de toda a igreja, é um projeto da igreja, não é? Será no dia 24 a partir das 14 horas, não é? A última quinta-feira desse mês nós estaremos realizando a nossa EBF, mais uma edição. É um trabalho voltado não só para a igreja, mas para a comunidade, é um trabalho evangelístico. Então convida a criançada lá da tua rua, convida as crianças da tua família, traz para cá, porque vai ser bênção em nome de Jesus. E você que ainda não ajudou, não fez a sua doação, ainda estamos recebendo doações, amém? Então você que tem um desejo de contribuir com este trabalho, não perca a oportunidade, contribua, né? Seja com um saco de pipoca, seja com chiclete, com pirulito, né? Com aquilo que estiver dentro das suas condições. Nós estamos ainda aceitando doações em nome de Jesus, amém? Então nos ajude com relação a isso aí, e também com o nosso quilo de alimento, né? Os irmãos sabem que todos os meses nós montamos as cestas básicas para abençoar os nossos irmãos que muitas vezes estão do nosso lado e têm passado por momentos difíceis. E ninguém está isento disso, não é? Porque o dia mau vem para todos, não é? Mas Deus tem nos dado essa oportunidade de abençoar o nosso irmão. Então, se você tiver condições, olhe no seu armário, não é? Eu sempre costumo dizer uma frase que o diácono Luciano uma vez usou aqui: ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro, não é, irmãos? Às vezes a gente que se isenta de não ajudar, né? Muitas vezes por pirangagem mesmo. Mas eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai ser mais abençoado do que você já é, porque você vai estar ajudando a igreja e você vai estar contribuindo com seu irmão que precisa da nossa ajuda em nome de Jesus. Então, não se esqueça. E por último, não menos importante, nós estamos com um desafio muito grande. Nós, esse ano, temos 2 festas cruciais para a igreja, de suma importância. Teremos os 10 anos da Comissão Rocha Inabalável
e teremos os 10 anos da igreja congregacional em Passari. Então serão 2 festas muito importantes e que nós precisamos, o quanto antes, organizar algumas coisas dentro da igreja. Nós temos algumas metas e a gente precisa de recursos. Então nós lançamos um sorteio para arrecadar fundos, para através disso nós resolvermos os problemas que nós temos. O primeiro é com relação à nossa mesa. Ela tem apresentado algumas falhas, talvez os irmãos não percebam, mas ela tem apresentado algumas falhas, nunca passou por uma manutenção, nunca foi substituída e ela precisa o quanto antes ser substituída. Então a gente precisa de recursos, a gente precisa organizar a igreja, pintar, a gente precisa deixar o templo organizado para os nossos dias de festividade. Tudo isso requer custo e nós não temos recurso suficiente para isso. Os irmãos já passaram por uma reunião, o nosso pastor presidente já conversou com a igreja acerca disso. Então Deus tem nos dado a estratégia. Então desde já eu queria pedir total apoio da igreja, principalmente da liderança. Você que está à frente de um departamento tem que ser o primeiro a vibrar, tem que ser o primeiro a puxar o bonde, tem que ser o primeiro a incentivar a igreja, não é? E nós queremos muito, irmãos, que você abrace esse projeto para que a gente bata a meta e que a gente consiga organizar a igreja, deixar a casa de papai perfeita, para que os dias de festividade nós possamos receber os nossos convidados com muita alegria e da melhor forma possível. Então nos ajude, a gente já compartilhou lá no grupo da igreja a cartela, então divulgue nas suas redes sociais, peça ajuda no grupo da família, peça ajuda aos amigos, porque eu tenho certeza que você será muito recompensado por Deus, porque a causa é nobre, não é causa própria. Nós não estamos aqui acerca de A e de B, nós estamos falando do reino de Deus, da casa de Deus, da obra de Deus. Então se você ama a Deus, você deve amar a obra também. Eu não desconheço esse amor. É alguém dizer eu amo a Deus, mas não ama a igreja, não faz nada pela igreja, não contribui à igreja. Então esse amor é falso, porque quem ama o Pai, ama a sua casa também. Então fica aqui essa advertência para a igreja. Eu preciso da ajuda de todos os membros da igreja. Você que ama esta obra, você precisa entrar nesse desafio conosco. Então, em nome de Jesus, nos ajude para que a gente possa estar organizando o que precisa ser organizado o quanto antes, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés. Iria chamar aqui à frente o nosso irmão Fábio. Nós vamos fazer uma oração por ele. Ele completou idade nova esses dias e nós vamos abençoá-lo com uma oração em nome de Jesus. Queria chamar a nossa dirigente, irmã Fátima. Ela vai estar orando pela vida do nosso irmão Fábio e em seguida a nossa irmã Talinaína ora encerrando o trabalho e agradecendo a Deus por tudo que Deus ele tem proporcionado para nossas vidas. Quem pode dizer amém? Amém. Estenda a sua mão para cá, irmãos, em favor do servo do Senhor que precisa das nossas orações em nome de Jesus. Pai querido, Deus maravilhoso, eterno, justo e fiel, nesse instante, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, intercedendo pelo Teu Filho, Senhor da glória. Ó Pai querido, ó Deus maravilhoso, ó eterno Rei, Senhor dos exércitos, vai, Senhor, agindo na vida do Teu Filho, Senhor, fazendo o Teu querer, fazendo a Tua vontade, Jesus amado. Pai soberano, justo e fiel, vá, Senhor, estendendo Suas mãos protetoras sobre a vida dele, Senhor, dando livramento, Senhor, ajudando, meu Deus, vendo no seu trabalho, Senhor da glória. Ó Pai querido, entrando na sua saúde, meu Deus. Pai celeste, Deus maravilhoso, vai suprindo todas as suas necessidades, meu Deus e meu Pai. Jesus querido, veja o seu lar, veja a sua família, Senhor, veja a sua esposa, sua filha, Senhor da glória. Vá trabalhando, Jesus querido, Deus maravilhoso, Santo dos santos. Veja, meu Deus, meu Senhor da glória, Santo e eterno Rei, o Teu Filho, Jesus querido. Ó meu Senhor da glória, que é o intercessor dessa obra, Jesus amado. Então toma ele nas Tuas mãos, Jesus, e vai, Jesus, fazendo como Tu queres. Faz a Tua vontade, Senhor. Age da Tua maneira, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor da glória, ó Pai querido, Tu sabes, Senhor,
as conversas que ele tem tido contigo, Senhor. Jesus, as madrugadas, ó Pai, tu conhece a história, Senhor, porque tu conhece ele por dentro e por fora. Jesus amado, ó Senhor da glória. Então, meu Deus e meu Pai, entrego tudo nas tuas mãos santas, Jesus querido. Senhor amado, meu Deus, Senhor dos exércitos, ele completou mais uma primavera, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Jesus querido, vai ajudando ele, Senhor, vai sustentando em suas mãos, meu Deus, ó Pai querido, ó Deus maravilhoso, eterno Rei. Jesus querido, ó Senhor dos exércitos, nós não temos, meu Deus, o que dar a ele, Senhor, mas tu, Senhor, tem um presente especial, Jesus querido, ó meu Deus e meu Pai, porque tu és grande, tu és fiel e és maravilhoso. Aleluia. Então, Senhor da glória, nesse instante, meu Deus e meu Pai, entrega nas mãos dele o teu presente especial, meu Deus, ó Pai querido, ó Deus maravilhoso. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para sempre. A igreja diz amém. Aplauda Jesus pela vida do nosso irmão Fábio, que Deus abençoe. Quero deixar, irmão Fábio, para a sua meditação, livro de Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34. Amém, irmão Fábio? Livro de Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34 para a sua meditação. Amém? Nossa irmã Tatnaína vai fazer uma oração. Nesta oração, eu peço que ela continue apresentando toda a liderança da igreja e apresente também a jovem Vitória, né, que precisou ir na emergência. Nós não sabemos o que é que aconteceu de fato, mas a gente recebeu a mensagem que ela precisou ir na emergência. Então nós vamos orar pela saúde da serva do Senhor, para que Deus possa restituir, né? Está ali a nossa irmã Ana Maria, né? Passou uns dias difíceis, mas para a glória de Deus, com a oração da igreja, tem estado de pé, e nós glorificamos a Deus, irmão, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos orar nesta noite. Senhor, justo e soberano e eterno Pai, Senhor Deus da glória, te agradeço, Deus, pela rica oportunidade de estar aqui, de poder te adorar e exaltar o teu nome, Pai. Deus, falar, Senhor, visita a tua serva Vitória, Pai. Visite ela, Senhor, do alto da cabeça dos pés, Senhor. Repreenda toda a enfermidade, Senhor. Se for de ordem espiritual, Senhor, o Senhor também é Deus, que entre onde eu não posso entrar, Pai. Visite ela com cura, Senhor. Vai repreender tudo aquilo que não é teu, Pai. Em nome de Jesus, tu és cura nesta noite, Pai. E eu creio, Deus, que o Senhor está no controle, Pai. Também visita, Senhor Deus da glória, a liderança, Senhor, desta igreja, Pai. Palavra abençoada, Deus. Como o Senhor falou aqui nesta noite, Pai. Oh Deus, aquilo que o Senhor levanta, Deus, o inimigo ele não toca. O inimigo ele não derruba, Deus, porque é só para ser envergonhado, Deus. Porque eu creio no chamado do teu servo, Senhor. Ainda que alguém não se agrade, Deus, mas o chamado é teu. Aleluia. Ainda que alguém esteja confuso, Deus, em relação ao chamado do teu servo, mas eu continuo crendo, Deus, que foi o Senhor que o colocou neste lugar e as portas não irão fechar. Aleluia. Ainda que alguém coloque o pé, Deus, mas o Senhor é aquele que sustenta. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que alguém queira que não queira, Deus vai ter que engolir. Porque o chamado é Deus, o Senhor capacita, o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor ainda diz mais: vou eu revelar o que está em oculto, homem, ao teu respeito, para que alguém saiba, homem, que eu sou contigo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Senhor, visita a liderança, Pai. Veja os pastores, Senhor, Jaziel, pastor Ferreira. Ajude ele, Deus, dê força, dê graça, Deus, dê saúde, meu Pai. Que não é fácil, Deus, ter título de pastor. Para muitos é fácil, mas a sobrecarga, Deus, só sabe aquele que leva, Pai. Oh Deus, visite também, Senhor, a diaconisa Rafaela, a diaconisa Fátima, Deus, que está na frente da obra. Veja a irmã Fernanda, que também, Senhor, tem colocado a mão no arado, Pai. A diaconisa, Senhor, Rildete.
A diaconisa Tati, Pai, seu esposo. Aleluia. Vá dando força, dando graça, vá sustentando, Pai. Elas são coluna, Pai, desta igreja, Pai, a qual o Senhor chamou, separou, Pai. Ah, Senhor, sabemos que não é fácil, mas o Senhor ainda diz assim: come pão e bebe água, porque a água para a seara, porque Ele coloca a mão na seara, irmão. Deus tem galardão, viu? Glória. Coma pão e beba água. Aleluia. Mas continue na porta, na posição como Mardoqueu. Glória a Deus. Como o Zino falou, irmão, a cada coração aqui, você vai sair regozijado, só se você não se ligou do céu. Porque Deus falou tremendamente em cada louvor, em cada palavra. Aleluia. Deus disse: eu não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Aquilo que Deus determinou neste lugar será concluído. Glória a Deus. Ainda que alguém queira e não queira, Deus Ele falou tremendamente. Glória. E Ele irá cumprir, amém? Eu creio assim. Olha, irmão, venha com propósito. Faça propósito, porque esse dia está recheado. Aleluia. Deixa a casa do oleiro. Diga: Deus, eu vou ali, mas eu quero sair de posse de vitória. Determine, irmão, não venha de todo jeito, não. Faça o seu melhor para Deus, dá o melhor dele para a tua vida. Em nome de Jesus, Deus, olha, eu te agradeço pela rica oportunidade de ter chegado neste lugar, Pai. Abençoa cada um que chegou, leva cada um, Senhor, debaixo das tuas asas, Pai. Dá uma noite abençoada, um sono reparador, um dia amanhã abençoado na tua presença, Deus. E em decorrer da semana, Deus, vai livrando, vai guardando. Vai fazendo a tua vontade, que eu querer na nossa vida, Pai. Abençoa o pregador, a sua família, homem de Deus, Senhor. Seja com ele. Honre ele, Deus. Tem se dedicado na obra, tem se colocado na brecha como Mardoqueu. O ajude, dê força, dê graça. Aleluia. Deus. Eu não sei, Deus, a oração que ele tem orado, que ele tem colocado nas tuas mãos. Mas conceda, se for assim da tua vontade, Pai. Abençoa, Deus, a cada um de nós. É isso que eu te oro e te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas e doces consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. A igreja diz: